Olá, irmãos, sejam bem-vindos a bibliavocê.com.br, marcoteles.com.br. Eu sou Marco Teles e quero conversar com você hoje sobre a lei e a graça novamente. Já conversei no primeiro vídeo, a lei e a graça, que você vai encontrar aqui o link para ele. E hoje eu vou conversar com você mais um pouco sobre a lei e a graça. No primeiro vídeo eu disse que a graça é a lei da fé e a lei de Moisés é a lei das obras. Então nós vamos meditar sobre como é essa lei da fé. Alguns querem dizer que estamos na graça e que podemos tudo. É uma licença para pecar. É o tal do crente 007 que acha que tem licença para pecar porque a graça lhe concede isso. Que ele pode fazer certas coisas porque a graça lhe concede isso. Tudo coloca uma culpa na graça. Sendo que a graça é o aperfeiçoamento da lei e não uma licença para pecar, não uma licença para você fazer tatuagem, para beber, para fumar, para isso ou para aquilo. A graça é muito mais radical que a lei de Moisés. Se você está sobre a graça, você tem que ser muito mais radical no seu posicionamento, na sua ação perante esse mundo, do que os próprios judeus. Você tem que obedecer além, muito além da lei de Moisés, e não a quem, como alguns fazem. Alguns abandonam determinadas recomendações bíblicas, dizendo que estão sobre a graça. Ora, essas pessoas estão tremendamente enganadas, porque a graça, segundo nós entendemos agora, que é a lei da fé, como está lá em Romanos dito, que a graça é a lei da fé e não a lei das obras, ela tem que ser muito mais radical, porque o que vale é a tua fé. A tua fé é o principal. E sendo a lei da fé, ela tem uma característica fundamental, que é ser muito mais radical que a lei das obras. Porque a lei das obras, basta você fazer uma obra e pronto, acabou. A lei da fé não, você tem que ter coerente o tempo todo com a sua fé. E eu vou mostrar para vocês que Jesus mostrou que essa lei da graça é muito mais radical do que a lei das obras. Vamos ver? Eu vou abrir, peço para vocês acompanharem. Em Mateus 5,17, Jesus diz o seguinte acerca dessa lei da fé, que é a graça. Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, mas para cumprir. Ou seja, aqueles que dizem, a lei de Moisés está perdida, não temos que obedecê-la, não faz nenhum valor. Não, Jesus veio para cumprir a lei e os profetas. Jesus não veio para revogar. Jesus não revogou o Antigo Testamento. Jesus cumpriu. E se ele cumpriu, ele tornou melhor. Ele deixou mais elaborado. E vamos continuar. Em Mateus 5,20 diz o seguinte: porque vos digo, se a vossa justiça não excederei muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. O que ele está dizendo aqui? Aquele crente que acha que vive na graça e que pode fazer tudo, a justiça dele não está excedendo a dos escribas e fariseus, ou seja, não está excedendo a lei das obras. A lei da graça dele, a lei da fé, a graça que é a lei da fé, não está excedendo as obras daquele sujeito. Então, portanto, esse sujeito não entrará de modo algum no reino dos céus, ainda que se diga crente, ainda que se diga arrependido. Se o cara está mais preocupado com tatuagem, com bebida, com cigarro, com isso ou com aquilo, do que propriamente com a palavra de Deus, essa pessoa com certeza não entrará no reino dos céus. É o que diz Jesus em Mateus 5,20. Observe, a lei da fé, que é a graça, é muito mais radical que a lei das obras. E Jesus continua defendendo isso. Observe, versículo 27 de Mateus 5. Ouviste que foi dito, não adulterarás. Olha, a lei só dizia isso, não adulterarás. E a lei ainda permitia a carta de divórcio e tal, várias coisas. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Observe, Jesus mostra que a lei da fé é tão radical que só de você imaginar um pecado, você já está condenado, você já praticou aquele pecado. Então você não pode dizer, estamos na graça, então podemos tudo. Não, se você está na graça, você tem que ser ainda mais perfeito, ser melhor que o escriba e fariseu, aquele que vive sobre a lei das obras.
Então é necessário que você fortaleça ainda mais a graça na sua vida e não que use a graça como desculpa para pecar, como muitos estão usando por aí, certo? Isso vem de um pastor herege que foi expulso de sua igreja exatamente porque adulterou, apesar de ter sido muito influente por um período, que começou a pregar a graça desses termos, como se você pudesse tudo por estar na graça. Além deles outros, mas esse foi o mais notório e que ainda anda por aí falando besteira em muitos lugares. Não sigam falsos profetas. A lei da fé é a graça. A graça não é licença para pecar. Repetindo novamente. Continuemos ainda. Em Mateus 5,30, Jesus ainda dá mais um exemplo da radicalidade da lei da fé, que é a graça. Se você está sobre a graça, você tem que ser muito mais radical do que quem está sobre a lei das obras. E se a tua mão direita te fizer tropeçar, corta-a e lança de ti, pois te convém que se perca um dos seus membros e não vá todo o teu corpo para o inferno. Observe, Jesus está sendo extremamente radical. Ele está falando aqui que é claro que nesse caso aqui específico, ele está dizendo que a lei da graça ela é mais radical do que a lei das obras. Ele está usando um termo, digamos assim, figurado, mas é para mostrar para você qual a importância da lei da graça. Esse é o objetivo de Jesus, isso que você tem que entender. O objetivo de Jesus é mostrar que a lei da graça é muito mais radical que a lei das obras. Porque observe, se a tua mão direita te faz tropeçar, corta e lança de ti. Ou seja, você tem que ser mais radical ainda. E o que significa a mão direita? Significa aquilo que é fácil para você, aquilo que você mais gosta. Ah, eu gosto disso, eu gosto daquilo, eu acho bonito isso, acho bonito aquilo, eu quero fazer isso porque me faz sentir bem, não sei o que. Você tem que cortar exatamente isso. Exatamente o que você mais gosta, o que você mais admira. Ah, eu acho bonito tatuagem, é isso que você tem que eliminar da sua vida. Certo? Eu estou usando o exemplo da tatuagem porque é o mais atual ultimamente, que estão defendendo aí, os jovens estão entrando nessa onda direto, tá? Então, observe, se você quer servir a Deus, você tem que cortar e lançar fora tudo aquilo que não presta, tudo aquilo que você julga mais importante. Porque Jesus diz mão direita, aquilo que faz você agir, que você faz ter obras, as suas obras partem pela mão direita. E se você for pensar bem, as pessoas costumam fazer obras partindo de algumas ideias que precisam ser cortadas. Essas obras se tornam a mão direita da pessoa, se tornam o seu argumento principal, como por exemplo a tatuagem, o uso da bebida e coisas assim. Elas costumam basear seus argumentos e defender, inclusive, a mão direita, a mão que empunha espada, ou seja, defender como uma espada aquela coisa errada, que é a tatuagem ou a bebida. E eu não vou discutir isso aqui porque a gente discutiu em outros vídeos, mas estou dando um exemplo. Não defenda como espada coisa que não deve ser, tá? E não defenda, não use como espada coisa que não deve ser. Joga fora isso e pegue a palavra de Deus e entenda que a graça é muito mais radical. Jesus, quando usa essa figura de linguagem, ele está querendo mostrar que a graça é mais radical do que propriamente a lei das obras. Observe. E ele continua ainda dando outro exemplo. Também foi dito, aquele que repudiar sua mulher, dê-lhe carta de divórcio. A lei era mais branda. Como que diz que a lei era mais radical? Não, a lei era mais branda. A graça que é mais radical. Observe, ele diz que a lei permitia a carta de divórcio, mas Jesus não permitia e não permite, salvo em caso de adultério. Observe o que Jesus diz. Eu, porém, vos digo, qualquer que repudiar sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, a expõe a tornar-se adúltera, e aquele que casar com a repudiada comete adultério. Observe, Jesus é muito mais radical do que a lei. E as pessoas estão querendo defender a graça para cometer pecados, para fazer coisas que a Bíblia não aconselha. Fala sério, gente, por favor, vamos acordar para a palavra de Deus. Também ouviste o que foi dito aos antigos, Mateus 5,33. Não jurarás falso, mas cumprirás rigorosamente com o Senhor os teus juramentos. Observe, a lei permitia que se fizessem juramentos, certo? Permitia que se fizessem juramentos para se comprovar alguma coisa ou para se garantir alguma coisa. Mas Jesus diz o seguinte: seja porém a tua palavra sim, sim, não, não, que passar disso vem em procedência do maligno. Ou seja,
Se você é mais ou menos, não é bem assim, é relativo, isso vem do maligno, isso não é de Deus. Então fuja dessas pessoas, fuja das pessoas que relativizam a graça. A graça é a lei da fé e uma lei muito mais radical que a lei das obras dos fariseus. Você precisa exceder muito mais os escribas e fariseus para viver na lei da graça. E não ser pior que os escribas e fariseus, achando que você pode fazer tudo vivendo na lei da graça. É um absurdo, porque a lei da graça é uma lei espiritual, é a lei da fé que está no seu coração. E se por fé você não pode ter certeza que Jesus faria o que você pensa em fazer, então não faça. Tá? Um livro diz isso, em Seus Passos que Faria Jesus. Usa essa figura de linguagem. Se Jesus faria, eu devo fazer. Se Jesus não faria, eu não faço, certo? Então, isso é um bom procedimento, diga-se de passagem. Ouviste o que foi dito, olho por olho, dente por dente. E outro ainda, ouviste o que foi dito, amarás o teu irmão e odiarás o teu inimigo. Mas Jesus diz que nós devemos amar os nossos inimigos e não ser como os escribas e fariseus. Significa que amar os inimigos não significa concordar com seus inimigos. Não significa necessariamente receber seus inimigos como se fossem seus companheiros íntimos e compartilhar das coisas com seus inimigos. Significa apenas amá-los, ou seja, na hora em que eles tiverem uma necessidade, ajude-os. Na hora que eles estiverem em perigo, socorra-os. Mas não precisa ser no sentido de transformar seus inimigos a ponto de fazer aquela amizade de conchavo. Não é isso, tá? Amar não é conchavo, amar não é acomodação. Tem muitas pessoas que são contra a igreja, tem muitas pessoas que pregam contra a igreja, e a igreja ama essas pessoas, apesar de não concordar com elas, tá? E se essas pessoas precisarem de ajuda qualquer dia, serão ajudadas por qualquer igreja, tenho certeza disso. Isso que é amar os inimigos. Não significa, eu tenho que amar meus inimigos, então eu tenho que lavar os pés de quem ofendeu uma religião. Isso é ridículo, tá? Isso é ridículo. É coisa de falso crente e que não tem nada a ver com as coisas, tá bom? Então vamos parar com isso. Eu estou falando isso porque outro dia teve um pastor que lavou os pés em público de uma pessoa que ofendeu a religião dos outros, como se a igreja tivesse culpa de alguma coisa, ou seja, o ofensor passa a ser vítima segundo o ponto de vista desse pastor. Então isso é ridículo, não é isso que a Bíblia ensina, tá bom? E vamos continuar. Portanto, vou terminar aqui com esse versículo de Mateus 5:48. Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é vosso Pai Celeste. Ora, a lei não permitia, nem solicitava, digamos assim, a lei não permitia nem solicitava a perfeição do sujeito. Porque o sujeito, pela lei, ele não podia ser perfeito. Mas agora, pela fé, nós temos que ser perfeitos, ou seja, quando diz Jesus, sede vós perfeitos, é que nós devemos buscar ser perfeitos e não simplesmente nos conformar com a imperfeição ou até buscar e pregar a imperfeição para poder dizer que estamos seguindo a graça. Não é isso. A graça é a lei da fé e é muito, muito, muito mais radical que a lei das obras, tá bom? Então que Deus abençoe. Veja os outros vídeos, vou botar aqui o vídeo sobre a lei e a fé e o vídeo sobre a tatuagem, caso você ainda não tenha visto e queira saber do que eu te falei aqui nesse vídeo agora. Que Deus o abençoe então e que essa palavra venha edificar o seu coração e que venha fazer com que muitos crentes abandonem a apostasia de usar a graça como desculpa para o pecado. Amém.